O que eu vou dividir aqui com vocês hoje, eu não aprendi na faculdade, menos ainda lendo livro. O que eu sei e vou transmitir para vocês, eu aprendi na prática, vivenciando. Sabe quando você vai viajar e passa no aeroporto, na revista, dentro do presídio? É basicamente a mesma coisa. Quando você vai pegar o avião, você passa por um portal de detector de metal. Aqui no meu estado, estado de São Paulo, também é assim. Só que desde nos meados de 2017, existiu uma lei que prevê o scanner corporal. Isso não são em todos os estados. Cada estado tem uma política de segurança, mas todos os advogados criminalistas vão enfrentar esse tipo de procedimento. E se um dia, lá atrás, alguém tivesse me orientado, eu teria sofrido menos, eu teria evitado vários erros, mas hoje eu, pensando nisso, estou aqui para dividir com você, estudante de direito, operador de direito, que está migrando de área e não sabe nem por onde começar. Quando eu fui atender o meu primeiro cliente na prisão, aqui no meu estado, a gente fala muito em penitenciárias. Quando eu fui atender o meu cliente pela primeira vez, eu nem sabia qual era o tipo de roupa que eu tinha que ir para não ter problema. Por quê? Porque quando a gente conversa com o familiar do preso, o visitante, ele fala pra gente que ele tem cor de roupa, que ele tem estilo de roupa, que ele pode visitar o familiar, porque algumas roupas não são permitidas. E agora, eu ficava me perguntando, e eu, como advogada, será que eu também tenho um dress code e eu não estou sabendo? Porque na faculdade a gente não aprende nada. Quem dirá sobre vestimenta? A gente não aprende como se portar na faculdade, qual é o estilo de roupa que a gente deve atender os nossos clientes. Enfim, então fique atento ao vídeo de hoje, porque você vai aprender e com certeza vai evitar muitos erros desnecessários, porque você vai aprender o que eu não aprendi 10 anos atrás. A primeira coisa, agendamento prévio. Muitas unidades prisionais têm procedimentos de segurança e que se você não fizer um agendamento prévio, você vai chegar lá, vai bater com a tua cara na porta e vai ter que voltar para trás. E muitas vezes a gente percorre quilômetros para atender um cliente. Nem sempre ele está aqui no nosso quintal de casa. Muitas vezes está a quilômetros de distância e a gente sem saber, acreditando que eu sou advogada, eu vou chegar lá e vou entrar. Todos os advogados têm direito de conversar com o seu cliente a qualquer tempo, em qualquer horário. Só que quando colocar em risco a segurança da unidade prisional, você poderá ser barrado. E para isso não acontecer, nada melhor que ligar, mandar um e-mail, agendar previamente o seu atendimento. É claro que tem situações que a gente não vai poder agendar. Em caso de extrema urgência, prisões em flagrante, prisões preventivas, temporárias e aí por diante, muitas vezes você não vai conseguir agendar previamente. E isso não quer dizer que você não vai lá e não vai atender o seu cliente. A dica que eu estou dando é para você evitar um aborrecimento desnecessário por parte da segurança da unidade prisional. Então é uma dica, mas não é uma regra. Uma outra coisa que aconteceu comigo e que eu vou aqui dividir com vocês, quando eu fui na unidade prisional, como eu disse anteriormente, eu não sabia se tinha um padrão de vestimenta, se eu poderia ir da mesma forma que visitantes ou se eu teria que ir diferente. O que eu fiz? Através
da orientação que eu busquei com outros colegas que também sabiam menos que eu, porque tinha formado comigo. O que eles sabiam? Quase que nada. Então, pega a dica que eu vou deixar aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão passar pela experiência ruim que eu tive na primeira vez. Quando eu cheguei lá no presídio, gente, o agente penitenciário falou para mim o seguinte: doutora, tudo que for de metal, celular, chave de carro, relógio, a senhora precisa guardar aqui no armário, que é disponibilizado para advogados, e passar no detector de metal, nesse portal. Aí eu peguei, celular já estava dentro do carro, porque eu já deixei minha bolsa lá dentro e juntamente estava o celular. Chave de carro e relógio eu subi, porque eu não sabia se podia ou não podia, como ia proceder. Aí quando eu cheguei lá, eles olharam meu relógio, eles falaram, bom, é relógio normal, né? Não é relógio digital, smartwatch, então a gente pode deixar você entrar. Contudo, alguns presídios não permitem nem relógio analógico, que é o nosso relógio convencional. Aí eu peguei, coloquei então a chave do carro no armário e me deram uma chavinha. Na hora que eu passei no portal de detector de metal, ele apitou. E apita, gente, ele apita assim, sem parar. O negócio é muito insano. A mesma sensação que quando você passa no aeroporto e aquela máquina começa a apitar, e aí vem o funcionário do aeroporto e fala: é o cinto, é o sapato. A mesma coisa aconteceu comigo como advogada dentro da prisão, dentro do presídio. A agente, no caso, era uma mulher, porque eles priorizam que você, mulher, passe com uma mulher e um advogado, homem, passe com um homem. No meu caso, era uma mulher. Ela falou para mim assim: doutora, o seu sutiã tem bojo, o seu sutiã não entra. Eu falei: como assim não entra? Não, a senhora ou vai voltar, vai embora, ou vai precisar tirá-lo, pôr uma blusa, a sua blusa mesmo, e passar no detector de metal. Somente após fazer esse procedimento é que a senhora vai poder atender o seu cliente. Gente, eu choquei. Por um momento, eu me senti muito humilhada. Só que não era próximo da minha casa. Não tinha como voltar para trás. Ou eu fazia o procedimento, ou eu ia embora. Só que aquele cliente já estava me esperando. Como que eu ia fazer isso? Aí eu resolvi fazer o procedimento. Foi degradante. Para mim, pela primeira vez que eu estava atendendo um preso, foi humilhante. Aí, gente, eu fiz o procedimento. Tirei o sutiã, coloquei a minha blusa, fiz assim, ó, desse jeito aqui que vocês estão vendo, ó. Eu fiz isso e passei dura, devagarzinho, naquele portal, né, de detector de metais. E não apitou. Ali, então, a gente falou para mim: pode voltar, doutora, pode se vestir e agora a senhora pode entrar na unidade. Só que eu fiquei tão desconjurada, eu me senti muito mal, muito mesmo. E aí, a partir daquilo, eu comecei a mudar o meu estilo de vestir para eu não enfrentar mais nada parecido a algo do gênero. Então eu comprava tops que tinha bojo, mas não tinha o aro, o ferro. Tudo para não ser barrada mais em nenhuma unidade prisional. E assim, gente, eu fui fazendo de 2015 até 2017. 2 anos eu segui um dress code que eu criei. A minha roupa era calça sem botão, era tipo aquelas de bandagem, era calças pantalonas de botão, era calças que não tinha metais. Também usava sapatos que eu podia tirar sem nenhuma dificuldade, porque até o sapato você tinha que tirar, pôr o chinelo que a direção disponibilizava
e passava descalço ou com um chinelo. E aí eu criei um sapato, tinha um sapato que todas as vezes que eu ia com aquele sapato, porque eu sabia que ele não ia apitar e não ia me trazer nenhum tipo de aborrecimento e nenhum tipo de constrangimento. E aí eu criei um dress code, que era uma roupa e um sapato que eu conseguia ir em todos os presídios do meu estado, que eu não tinha nenhum problema. E com isso, eu me libertei quando inventaram o body scanner, o scanner corporal. Em 2017 foi colocado aqui nas unidades prisionais e desde então a minha saga mudou. Aí hoje é muito mais fácil e você não passa mais os mesmos constrangimentos que um dia eu passei. Você vê vários profissionais indo na cadeia, tem muitas advogadas, youtuber, TikTok, essas advogadas vão lindas, maravilhosas atender os seus clientes. Algumas é do estado de São Paulo e obviamente hoje com o scanner corporal, o body scanner, você tem a facilitação, você não passa mais em detector de metais, você pode sim ir com sapato que vai apitar, você pode ir sim com sutiã que tenha aro. Na minha época não podia e eu sofri muito. E ainda existem estados no nosso Brasil que não podem. A gente pega alguns estados ainda que não chegou a tecnologia, que ainda estão um pouco mais precários. Esses estados não podem. Então, por isso que eu ainda acredito que esse vídeo é de extrema importância. Para você não passar as mesmas vergonhas que eu tive que passar. Então, se na sua cidade tem body scanner, ok, você não vai passar mais por isso. E naquelas outras cidades, em outros estados, que não vai ter a mesma facilitação, eu te aconselho a ligar na unidade, a se informar qual tipo de vestimenta você pode ir, tudo para evitar o dissabor, a tristeza de chegar num lugar, ser ridicularizada e ainda nem atender o seu cliente, porque isso pode acontecer. Então, você tente sempre ligar antes de ir. Agendamento prévio, tipo de vestimenta que você deve ir na unidade e sempre fique atenta ao horário, porque a grande maioria das unidades prisionais tem horário até mesmo para nós, advogados. Você não vai chegar lá 10 horas da noite. Você não vai chegar lá 8 horas da noite. A gente tem um horário para que evite confrontar com a segurança daquele estabelecimento prisional. Aqui na minha cidade, que é Ribeirão Preto, estado de São Paulo, eu atendo clientes facilmente até 6 horas. Mais que isso, eu já estou lá fora, no meu escritório, não vou. Porque, infelizmente, você não vai conseguir atender. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se já gostou do meu vídeo, se inscreva, já curta, ative o sininho da notificação e deixe aqui embaixo o seu comentário. E até a próxima.